Olá, bom dia. Hoje é 18 de abril de 2024. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 281. Que Deus abençoe você, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus lhe proteja, lhe guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus lhe justifique, em nome de Jesus Cristo. Que Deus, Ele convença os seus inimigos a lhe amar, a lhe respeitar, a não lhe fazer mal. Amém? Dependendo de quem quer que seja, dependendo de quem quer que você seja, dependendo de quem quer que os seus inimigos sejam. Que Deus envie o Espírito Santo a convencer os seus inimigos do pecado, da verdade e do juízo, convencer eles a não lhe fazer mal, a fazer eles lhe amarem. Deus pode colocar um sentimento neles. Ixi, é bom, né? Não? É muito bom. Então, continuação do Evangelho de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e o outro, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio. Então, aqueles estavam tendo questão, um dizendo que era de Paulo, outro dizendo que era de Apolo, outro dizendo que era de Cefas e o outro dizendo que era de Cristo. E Paulo não queria que houvesse essas discussões, essas brigas, essas questões. Paulo queria que simplesmente ele seguisse a Cristo. Tem gente que puxa para um lado do espírito maligno, tem gente que puxa para o lado do demônio, tem gente que puxa para o lado do espírito imundo, tem gente que puxa para o lado do Satanás, para o lado do diabo. Mas ninguém quer puxar para o lado de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Já prestou atenção como tem pessoas que puxam só para o lado mal, ou puxam para o lado do bem? Assim eles estavam gerando isso. E quando eles estavam gerando isso, eles estavam gerando inimizade, dissensões, estavam gerando inimizade, dissensões, brigas, contenda. E não estavam fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. E isso estava acontecendo na igreja naquele tempo. Hoje tem gente que é do mesmo jeito. O cara quer ser respeitado, quer ser tratado bem, quer ser ajudado, não quer sofrer nenhum mal, mas quer ao contrário, para o seu semelhante, para o seu próximo. Aí está sendo injusto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então você que trabalha numa empresa, você tem que seguir isso aqui. Você que é de uma igreja, você tem que seguir isso. Você que estuda num lugar, você tem que seguir isso. Imagine se todo mundo que trabalha no canto, todo mundo que é de uma igreja, de um segmento, de uma coisa, de uma religião, seguisse isso aqui, estariam fazendo a vontade de Jesus. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Creu que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Não. Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, Paulo dizendo. Então, Paulo batizou só Cristo e Gaio, duas pessoas, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Então Paulo dizia isso para que ninguém dizia: eu fui batizado em nome de Paulo. Que eles estavam como se tivesse, não bem mentalmente, porque eles estavam dizendo que era do ser humano, em vez de dizer que era do Pai Celestial, de Jesus Cristo. Então não adore, idolatre o seu próximo. Não adore o seu próximo acima de Deus, porque isso é algo errado. Batizei também a família de Estefanas, então ele batizou também outra família. Além deste, não sei se batizei outro, ele não lembrava. Porque Cristo enviou-me não... veja o que Cristo fez, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então Paulo, aconteceu isso, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu quero dizer para você que a palavra da cruz não é isso aqui não. Ei, Jesus morreu na cruz.
A palavra da cruz significa você mostrar o que Jesus ensinou, você mostrar o que aconteceu através dele morrer na cruz, através da ressurreição dele. E você mostrar que você deve seguir o mesmo seguimento que ele falou antes, porque o que ele falou antes era para o presente, momento, e para o futuro. Ou ele vive, ressuscitado ou não, ou morto ou não. Eles têm que seguir aquilo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Imagine alguém dizer assim: "Ei, nós somos salvos porque Jesus Cristo morreu na cruz. Nós somos salvos porque Jesus Cristo morreu na cruz." Ele está se referindo a isso? Você dizer: "Ei, nós somos salvos porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você." Então alguém vai dizer: "Ah, foi? Ah, então amém, glória a Deus." Não. Você é salvo porque Jesus veio à Terra, ensinou as palavras de Deus, cumpriu o propósito de salvação, foi morto, foi obediente até a morte, morte de cruz. E nisso que aconteceu, você conseguiu a salvação, a vida eterna, através da morte dele na cruz, da ressurreição. Mas se você não aceitar ele, não se batizar, você não consegue nada. Não consegue a sua salvação. Mas ele morreu na cruz, tudo bem. Mas para que você consiga essa salvação, você tem que crer, aceitar ele, se batizar e seguir os ensinamentos dele. Isso é o que faz a diferença. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a palavra da cruz é o poder de Deus. A palavra de Deus e de Jesus Cristo é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então, bom dia, Deus abençoe você e sua família. Imagine se alguém só passar nas ruas e dizer: "Ei, Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar." Você crê? Eu creio. Aí eu tenho que fazer mais o quê? Então, ele morreu na cruz para lhe salvar. Você tem que aceitar ele, confessar ele como único Senhor e Salvador. E você tem que mergulhar nas águas ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu falar só que Jesus morreu na cruz por mim e por alguém, alguém vai dizer: "Glória a Deus, aleluia, eu vou salvo." Não fiz nada. E só falar que ele morreu na cruz. Agora, se eu falei que ele morreu na cruz, se eu falei que é necessário confessar, segundo Paulo, segundo o próprio Jesus, que aquele que recebe ele se torna filho de Deus. Então, Jesus falou: "Quem crer e for batizado será salvo." Então, se uma pessoa não crer e não se batizar, a morte da cruz vai servir de quê essa pessoa? De nada. Amém? Então, bom dia.